Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos quase no horário ali, então vamos aguardar um pouquinho, né? Mas aí, só testando aqui o áudio certinho. Vamos começar a aguardar o pessoal. Para as 3 horas a gente iniciar um pouquinho aqui o nosso webinar, né? Então vamos aguardar o pessoal que está chegando aí até as 3 horas, tá joia? Mas em breve a gente vai estar passando um pouquinho do que eu tenho vivenciado em termos de negócios nos Estados Unidos e também mais especificamente na questão do Vale do Silício, né? E como todo esse mindset americano foi me auxiliando nos negócios aqui no Brasil, na minha realidade, tá joia? Vamos aguardando o pessoal aí, está chegando, até as 3 horas para que a gente possa começar, tá joia? E vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio está bom? O áudio está limpo? Vocês estão me vendo, ouvindo? Se puderem dar um ok aí só, eu agradeço, já? Acho que o Michael Lima deu um ok ali. Boa tarde, Michael. Perfeito. Vamos aguardar aí as 3 horas para iniciar. Estou vendo o Thiago Cassiolato. Opa, conterrâneo da cidade aí também. Santa Cruz do Ribeiro, bem-vindo. Thiago Chacal. Éder também, Éder da Penha, lá de Assis. Obrigado aí também por estar participando. Perfeito, obrigado, Thiago, pelo feedback aí. Então, perfeito. Vamos aguardar, então, mais 3, 4 minutinhos, para que os demais que estão chegando agora também possam ter acesso aqui ao webinar, tá joia? Mais 3, 4 minutinhos. Está chegando mais pessoas também. Estou só aguardando dar em torno de 3 horas, esperar mais uns 2, 3 minutinhos, para que a gente possa começar o webinário, onde eu vou estar abordando as experiências que eu tenho vivenciado nos últimos anos, né, nos Estados Unidos, e como isso aí transformou na empresa os meus negócios aqui no interior de São Paulo, já é? No interior de São Paulo, no Brasil inteiro. Perfeito? Então vamos aguardar mais 2 minutinhos e aí a gente começa. Tá legal, pessoal? O pessoal está chegando aí, estou vendo aí. Joia. O Paulo chegando, Gisele, Alessandro, o pessoal da Local Web. Mais um minutinho só para a gente começar, perfeito, pessoal? Leonardo, Marcos chegando também. Vamos começar já em alguns segundos, tá joia?
Bom, pessoal, acho que já dá para começar já, né? São 3 em 1 aqui. Então, todo mundo me ouvindo bem aí? Perfeito? Acho que tanto o áudio quanto o vídeo, o pessoal já dá um feedback ali. Bom, falar um pouquinho então a respeito da minha pessoa, né? Eu sou André Bianchi, eu tenho liderado missões no Vale do Silício, embora essa seja uma das atividades que eu tenho. No meu caso, eu tenho uma empresa já acontecendo por 10 anos, que é o Grupo GV8, só que em determinado momento da minha vida eu percebi que eu podia ir um pouco além. Então, o que eu vou falar hoje a respeito aqui para vocês do Vale do Silício não necessariamente a respeito do Vale em si, porque eu acredito muito que se você quiser mais informações específicas a respeito do São Francisco, do Vale do Silício, sobre empresas lá, tem muita informação na web, né? Então, o que eu quero trazer aqui no contexto num formato praticamente de storytelling, falando a respeito das vivências que eu fui tendo na minha empresa, o crescimento que eu tive, utilizando tudo que eu estava aprendendo nos Estados Unidos, tanto na costa leste e depois, mais para frente, na costa oeste. Perfeito? E aí, o que eu vou estar passando um pouco aqui então, durante essa 1 hora de apresentação para vocês é o seguinte. Bom, primeiro eu vou falar a respeito do comportamento, tanto empreendedor quanto empresário, que eu fui observando nesse meio tempo, afinal foram 10 anos aí que eu estou liderando projetos, liderando empresas. Também vou trazer um pouco de o que me levou aos Estados Unidos, qual foi o momento que me chamou a atenção a respeito de empreender, expandir a empresa com algumas atividades lá para fora também. E aí eu estou aprendendo muita coisa. Então, o que eu fui observando, fiz uma análise, uma reflexão de como eu poderia utilizar isso de forma prática nas minhas empresas aqui no Brasil e como foi gerando esse resultado. Contar também, muita gente talvez não tenha tido uma experiência com mentores, né? Então, no meu caso, eu tive uma oportunidade de ter na verdade, eu nem sabia o que era mentor naquele momento, fui entender muito depois, mas foi fundamental para os negócios. Outro ponto também é a questão do networking, o quanto eu fui percebendo a importância dele para poder alavancar os meus negócios, né? E também qual momento eu comecei a diversificar, ou seja, eu deixei de olhar para o meu produto principal, para a minha empresa, para poder trabalhar com outros negócios e expandir o que eu estava fazendo, né? E por fim, algumas situações que eu entendo que eu fui identificando algumas oportunidades no Vale do Silício e que eu fui utilizando. Eu vou estar te passando alguns pontos, porque quando a gente fala dos Estados Unidos, muitos pensam que às vezes você tem que expandir, tem que levar a sua empresa para fora. E não é bem assim, tá certo? Bom, eu estou vendo ali o pessoal falando a respeito do delay com o áudio, né? Eu não sei se é para todos ou é só para Danis ali que está com esse delay. Então, conforme vocês têm algum tipo de dificuldade, seja em relação ao áudio, ao vídeo, só me dá um feedback aqui que eu estou com uma telinha aqui aberta também. E aí eu tento ver o que eu posso fazer. Tá joia, pessoal? Bom, então isso é que eu vou passar um pouco nesse contexto de storytelling que eu fui vivenciando e aplicando. E não sei de nenhuma fórmula mágica, enquanto muitos aí têm a competência de fazer 7 dígitos em praticamente alguns dias, uma semana, eu só fui conseguir fazer 7 dígitos de faturamento da minha empresa alguns anos depois de ter iniciado, então eu não tive essa competência. Então aqui eu não vou olhar nenhum tipo de fórmula mágica. Eu vou falar muito dessa questão do que eu vivenciei observando esse mindset americano em termos de negócios. E é curioso que eu vou começar com essa frase aqui, né, do Steve Jobs. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, negócios, às vezes a gente quer fazer um planejamento onde a gente pensa de falar, bom, eu vou pôr tudo no papel, vou pôr datas, vou planejar tudo e quero fazer tudo redondinho para seguir um passo a passo. E é curioso porque quando eu vi essa frase, você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectar os pontos olhando para trás. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica achando que a gente está fazendo alguma coisa, planejando, para chegar onde nós queremos. E às vezes a gente vai vivendo muitas as situações da nossa vida que a gente nem sabe se faz sentido ou não, ou se vai fazer em algum momento, ou se vai gerar resultado. Então, quando a gente empreende, quando a gente está no negócio, a gente tem que acreditar que nada é perdido. E que em algum momento, o que a gente está fazendo, o que nós estamos vivenciando, vai fazer sentido e, obviamente, gerar resultado, obviamente, também gerar receita. Né? E, bem resumidamente,
eu preciso passar um pouquinho a questão porque eu vivenciei lá atrás, né? Porque o que me levou para o Vale do Silício? E foi curioso que em 1995, eu estava concluindo o terceiro colegial, e assim, cidade pequena, eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, cidade com 40 mil habitantes aqui no interior de São Paulo, e eu me lembro muito bem que aos 18 anos ali, eu tinha uma roda de amigos e os pais deles ali tinham uma certa condição financeira, a minha não tinha, e aí todo mundo fazendo ali seus 18 anos ganhando um carro, né? E naquela época lá era golzinho quadrado ainda, e o pessoal ganhando, e infelizmente meus pais não tinham dinheiro para me dar um carro, né? Meus avós, meu avô era aposentado, fiscal de renda, eu fui lá, né, aquela coisa de pedir um carro, porque não, né, tentar ganhar do avô ali, alguma coisa nesse sentido. E eles ali me falaram, minha avó especificamente falou, né, bom, carro a gente não vai dar, mas se você quiser ir para fora estudar, ir nos Estados Unidos estudar, colegial de novo, alguma coisa nesse sentido, aprender inglês, a gente vai dar todo o apoio e suporte financeiro para isso. Bom, eu não tinha opção, ou eu iria para fora, ou eu ficava sem carro e ia, né? Então, mais ou menos ali, eu fui. Então, aos 18 anos de idade, eu terminei o colegial aqui no Brasil, acabei indo estudar o colegial lá de novo, né? Porque aqui você termina em dezembro, e lá você termina no meio do ano. Então, eu fui para lá, com o objetivo de terminar o colegial novamente, terminei lá no meio do ano, e como eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade, mas eu tive a oportunidade, meus avós bancaram ali alguns cursos, meus pais também ajudaram muito, alguns cursos ali pontuais, né, dentro da universidade, por exemplo, cursos de 8 horas, 16 horas, então foram acho que uns 10, 12 mini cursos ali que eu acabei fazendo naquela época, e que me levou então a ter um mínimo de vontade diferente, que até então não tinha batido, né, essa vontade de realmente querer ter algo, aquela coisa do americano já querer ter o sonho americano de negócios, ali eu acho que começou a fomentar isso daí. E foi interessante por quê? Porque eu voltei para o Brasil, e aí fiz faculdade aqui no interior de São Paulo, de ciência de computação, e terminando a faculdade eu já montei uma empresa, naquela época lá em 2000 para 2001, que era na área de desenvolvimento de site aqui no interior, e logo em seguida, uma empresa que estava vindo de fora para o interior, quis terceirizar um montante grande de serviço para a gente fechou. Por 5 anos, mais ou menos, essa empresa pagava redondinho para a gente todo mês. Só que em determinado momento, de 2006, essa empresa parou de pagar a gente, não avisou, e a gente teve que se virar nos 30, e acabou não dando certo. A empresa, a gente não sabia ali fazer a coisa acontecer, porque vinha um montante alto, de 80% do faturamento nosso vinha desse parceiro, dessa empresa, e aí quando a gente percebeu, a gente não sabia fazer a coisa acontecer. Então eu vendi minha participação, mas eu tinha uma ideia muito clara que eu queria montar uma empresa, atuar na mesma área. Obviamente que eu tinha um contrato que eu não podia atuar aqui na região, muito menos eu vendia a empresa, vendia a carteira de clientes, mas eu falei, não, eu tenho que achar uma forma de chegar onde eu quero. E aí aquela história, né? Pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho. Então, desde o início, quando eu montei essa empresa, ou seja, eu tinha acabado de quebrar, não tinha dinheiro, estava ali realmente numa situação bem complicada, primeiro ano de casado, foi quando eu então pensei, bom, eu quero ter uma empresa, eu quero fazer ela acontecer, eu não tenho dinheiro para ir para São Paulo, e como que eu podia começar ali a prospectar clientes de uma forma diferente, que eu não ficasse refém de uma outra empresa, como foi anteriormente com a empresa que eu não tive sucesso. Bom, o que eu fiz foi, eu comecei a olhar para São Paulo, para a capital de São Paulo, e aí eu comecei a prospectar um monte de agências de publicidade para terceirizar para a gente. E aí o primeiro desafio foi, mas peraí, vocês estão no interior, né? A gente mandava e-mail, eles se retornavam, mas pô, vocês estão no interior, tão longe aí, como terceirizar para vocês, né? Isso em 2006. E eu comecei a perceber que era um desafio a questão de ter um DDD-14 para vender lá. Mas logo eu descobri que, por primeira tecnologia VoIP, eu podia comprar números de telefone com DDDs 11, por exemplo. E aí eu comecei a fazer isso daí, até tem um cartão de visita nosso ali embaixo, que tem São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro também. Hoje nós temos mais de 10 DDDs, mais de 10 telefones, porque a gente atua no Brasil inteiro. Mas naquela época lá, foi muito curioso, porque o pessoal então começou a ver que era 11, e poxa, então é interessante, vocês estão em algum lugar aqui de São Paulo, está próximo aqui. Eu lembro até hoje que o pessoal ligava para a gente no DDD-11, eu atendia via VoIP, né? E era somente eu e meu sócio, a gente estava ali praticamente começando, e aí era curioso porque o pessoal atendia, né? E olá, tal, seguidor de sites, bom dia, tal.
E o pessoal, olha, quero falar com o comercial, receber aqui o contato de vocês, tenho interesse em contratá-los. Eu pegava um minutinho só, por favor. Baixava o telefone ali, ligava uma musiquinha bem baixinha por 5 segundos, ou seja, eu estava transferindo para o ramal comercial, né, para o departamento comercial. Então, na imagem, na mente das pessoas, isso aí já começava a criar algo do tipo, pô, estou falando com uma empresa. E é curioso porque isso daí eu tinha lido, na verdade não foi uma ideia minha, eu tinha em 2005, 2006, tinha acabado de lançar aquele programa O Aprendiz do Brasil, mas eu tinha lido um livro que era o The Apprentice, que era da versão americana, que surgiu lá, isso daí. E ele falava essa questão de você, de maneira alguma, mentir, mas você criar formas que pudesse, as pessoas que você estaria negociando, às vezes por telefone, criar uma imagem que ela entendesse que era maior, ou seja, facilitaria uma eventual venda. E assim a gente começou a trabalhar, isso em 2006. Mas em 2008, o que aconteceu? Veio a grande crise internacional, que partiu dos Estados Unidos. E aí aquela coisa, né? Crise internacional ou oportunidade internacional. E tinha acabado de acontecer uma situação até chata comigo aqui no Brasil, que uma empresa aqui da nossa região ligou para a gente para um consultório, pedindo um orçamento e tudo mais. Eu fui até o local para a gente passar esse orçamento da área de web. E quando eu chego lá, a secretária vai telefonar, o doutor ele fala, olha, chegou o menino do site aqui. Eu falei, nossa, menino do site, já tinha mais de 30 anos, já estava casado. E eu falei, puxa vida, eu não quero ser o menino do site, né? eu quero realmente fazer o que eu faço, mas de uma forma como empresa. E quando veio essa crise internacional, o que eu pensei? Eu falei, gente, se eu vendo meu produto ou serviço aqui por valor X, será que eu consigo vender lá fora o meu produto pelo mesmo valor, só que em dólares? E foi quando a gente pensou, então, por que não ir, né? E aí foi curioso porque eu não tinha dinheiro direito, a empresa tinha 3 anos, e a gente não tinha um departamento de marketing, não tinha uma área de pesquisa, e lendo uma matéria, foi muito curioso, e lendo uma matéria na revista Exame, na História de Dinheiro, não me recordo exatamente, onde falava, tinha uma matéria sobre a respeito do mercado da Flórida, que tinha muitos brasileiros lá, mais de 300 mil brasileiros lá, dentre eles muitos tinham empresa. Eu falei assim, por que não acessar esse pessoal? Por mais que eu falasse um pouco inglês, tivesse morado lá no passado, uma coisa é você falar superficialmente o inglês, outra é você negociar. Então, o fato de ter um brasileiro lá, de ter brasileiros lá, e eu pudesse talvez vender para eles, seria muito mais fácil. Bom, a estratégia nossa foi entrar no Google, pesquisar por consultores de tecnologia, para que fossem ali, seja profissionais ou empresas que tivessem na ponta vários clientes, dessa forma não precisaria ir um a um, ou seja, cliente por cliente. E a estratégia então foi essa, encontrar empresas ou profissionais que na ponta tivessem vários clientes. E nós conseguimos então de 7, 8 agendamentos, e dentre eles, um deles foi o mais especial. Lembra que eu falei de mentor? Eu não imaginava nem que era mentor. E eu lembro até hoje, a gente ia falar de ser em Miami, a gente escolheu Miami, a cidade que seria a nossa primeira iniciativa internacional em termos de negócios. E no primeiro dia, chegando segunda de manhã, já segunda tarde, eu já tinha essa visita com esse consultor de tecnologia, e foi curioso porque nos encontramos num barzinho lá, e começamos a conversar. Ele não era brasileiro, porém ele era casado com uma brasileira, e ele falava praticamente fluente em inglês, em português, então isso aí facilitou muito. Então, a Joyce e eu, então, vocês estão vendo nas fotos aí, ela é minha esposa, mas ela já atuava na empresa desde o início, e ela foi comigo, e a gente teve aquela ânsia de querer fechar algo, querer fazer e tal, e esse consultor não dava espaço para que eu pudesse oferecer o produto ou serviço. Mas ele já tinha muita informação sobre a minha empresa. Ele já tinha feito uma lição de casa ali, que me permitiu, a gente falava de negócio, falava da questão do Brasil. Naquele momento, todos estavam começando a olhar para o Brasil, pelo fato que os Estados Unidos estava complicado, então eles queriam ver mercado para fora. E aí foi a primeira situação que ele começou a falar sobre assuntos que eu não imaginava. Naquela semana, naqueles 5 dias, eu ia passar em algumas empresas para tentar algum tipo de parceria, ou até mesmo vender produto ou serviço, mas ele, já nesse primeiro dia, ele falou, André, o que você vai fazer amanhã, terça-feira? Eu falei, bom, tem atividade, tem um compromisso no horário tal e tal, e depois eu estou livre. Ele falou, olha, vamos tomar um café depois. E assim foi na segunda, terça, quarta, quinta noite. Na quinta ele falou, André, qual horário do seu voo amanhã? Eu falei, tal horário. Ele falou, faz o seguinte, não precisa pegar um táxi não, eu vou te pegar.
Naquela época, eu acho que nem existia Uber ainda. E aí, durante esses 5 dias, foi praticamente um MBA. Por quê? Olha só aquela foto lá embaixo, onde está a de costa e eu estou olhando para cá de camiseta amarela. Ali a gente falou, naqueles 4, 5 dias, nós falamos sobre escalar produtos e serviços, outsourcing, geração de receita recorrente, ou seja, mensalidade. No meu caso, a minha empresa, naquela época, nós tínhamos lá em torno de 500, 600 clientes, e eu não dava atenção para a mensalidade. Por quê? Porque como eu vendia o serviço por um valor X, e ele automaticamente gerava uma receita recorrente, mas era muito baixo. Naquela época, era a partir de R$ 30 de mensalidade, então eu não dava atenção para a questão da mensalidade em si. Pelo contrário, eu olhava para a venda do produto, que o cliente pagava, era um valor interessante para a gente, então eu sempre focava na venda. E aí ele falou de várias formas, de várias maneiras que eu poderia olhar para que, no médio e longo prazo, isso aí fosse determinante como receita da empresa. E olha que curioso, né? 2016, 2015, 2016, com toda essa crise que o Brasil vem vivenciando para alguns, né? Eu não entendo que seja crise, pelo contrário, eu acho que sempre tem muita oportunidade, e a gente conseguiu ficar muito mais tranquilo pelas mensalidades que a gente tem hoje. Mas isso aí, olha só, foi plantado lá atrás. Então, outsourcing, escalabilidade, como ser mais eficiente, como trabalhar a questão da equipe, formação da equipe. Gente, foram 2 horas por dia em que ele me passou muito conteúdo ali, foi praticamente um MBA. E aí o que aconteceu? Eu voltei para cá com aquilo na cabeça. E foi muito curioso, por quê? Porque eu voltei todo pilhado, tinha um blogzinho, eu postava essas informações lá que eu tinha vivenciado ali, até então em Miami, né, minha primeira iniciativa, minha primeira empreitada internacional. E aí o que a gente viu foi, logo na sequência, alguns meses depois, eu recebi um e-mail da ANCHAM, da American Chamber aí de São Paulo, a Câmara Americana de Comércio de São Paulo, convidando a participar de uma missão de negócios em Nova York, Virgínia, Maryland e Washington. Seriam 16 empresas e teria o subsídio do Itamaraty, né, de um órgão do governo brasileiro, onde nós teríamos um stand, não só para todos, mas um stand na Interop, que é uma feira gigante lá em Nova York. E a gente podia ter material nosso lá. Então, assim, dezenas de visitas que a gente faria lá. E foi muito determinante, por quê? Porque eu vim de uma situação, então, de Miami. Já na sequência, eu comecei a perceber essas 15 outras empresas, eram 16, essas outras 15 empresas que lá estavam participando eram grandes empresas aqui no Brasil, e eu mais ouvia do que falava, porque eles tinham experiências de vida, de negócios, que até então eu nem tinha imaginado, né? Eu aprendi muito ouvindo esse pessoal, como eles passaram por N situações, seja profissional, como pessoa, ou como empresa, e como eles contornavam tudo isso. E aí eu percebi que eu tinha que voltar mais vezes para os Estados Unidos. Então, de 2009 a 2012, o dólar foi caindo, naquela época ela chegou a 1,80, 1,90, eu não me recordo exatamente, mas o dólar ficou baixo, então ficou muito acessível para poder participar de atividades lá. Então eu comecei a voltar com uma frequência para lá, mais especificamente para a cidade de Miami, e comecei a fazer várias visitas e observar como era essa questão do mindset. Até então, naquela época, eu nem sabia o que era mindset. E aí foi curioso, por quê? Porque eu fui aprendendo o que era networking. Até então, no meu caso, eu achava que networking era simplesmente trocar um cartão de visita. Era ir a um evento, trocar cartões, e isso estava feito networking. Mas não era. O que a gente estava fazendo ali, eu digo eu, porque era eu, e sempre tinha outras pessoas da empresa envolvidas nas atividades que a gente estava indo para lá, era o quê? Era o que depois eu aprendi, na verdade, que era o VCL, né? Que era visibilidade, gera credibilidade, que gera lucratividade. Então, tudo que eu estava fazendo, as visitas, o que eu estava aprendendo lá, eu ia aplicando na empresa e ia compartilhando isso nas redes sociais. Então, eu comecei a perceber que, inclusive, estava gerando um certo interesse de muitas pessoas a respeito desse assunto. Então, foi interessante por quê? Porque a gente, aqui na empresa, começou a aplicar isso de uma forma, aqueles conhecimentos, de uma forma muito agressiva, mas o que mais me chamou a atenção era que eu estava começando a entender o que era, então, o mentor, porque até então ele não havia, até não estou falando o nome dele, porque não tem autorização, e então ele foi passando ali, seja nas visitas que eu fazia em Miami, que a gente encontrava ele toda vez que a gente ia,
por calls também. E aí, essa experiência que eu tive com o mentor nesse período é que foi fazendo todo o efeito para que a gente pudesse acelerar a empresa. E foi muito rápido isso aí. Parece que não foi muito rápido de um mês para o outro. Mas você pegar essas informações, escalar produtos, serviços, outsourcing, ou seja, terceirizar, seja aqui no Brasil, lá fora, receita recorrente, tudo isso estava sendo, era muita informação para um curto espaço de tempo. Mas a gente foi aplicando isso daí. E aí o que aconteceu? A empresa, que até então, em 2010, a gente tinha aproximadamente 7 colaboradores internos, passou em 2012 a 44. Gente, parece assim, pô, mas foram 2 anos. Mas espera aí, quando você está preparado para isso, pode até ser que seja mais fácil. No meu caso, não estava sendo. E aí você pode dar uma olhadinha, mas fala, mas espera aí, você cresceu e agora diminuiu. Em 2016, nós estamos hoje com aproximadamente 19 colaboradores internos. Aí nós temos os colaboradores externos, que a gente tem um potencial de terceirização, e aí nós temos o pessoal que é mais pontual quando a gente tem necessidade específica. E é curioso porque, quando a gente começou a dar esse crescimento muito alto, a gente percebeu que, na verdade, não é nem a gente, perceberam aqui na empresa, porque eu não tive competência para isso. O faturamento nosso saiu de X em 2010 para praticamente 10X em 2012. Você não tem noção que uma pequena empresa que faturava abaixo de 7 dígitos, faturar mais de 7, começar a crescer, e aí você tem que investir. Nós saímos de uma casinha que até então funcionava a empresa para um prédio aqui de 200 metros quadrados. Então, um dos sonhos que a gente tinha era que não tivesse aquela coisa de parede, de divisão entre as pessoas, ou seja, desde diretoria, colaboradores, não tinha diferença alguma, todos no mesmo piso. E vocês já estão começando a perceber por que eu estou contando tudo isso, né? Porque o que eu fui aprendendo lá em termos de mindset americano, eu já estava aplicando aqui, mas de uma forma prática. Ou seja, não era aquela questão de, peraí, mas o Google, o Facebook tem milhões para investir. O que eu aprendia lá, eu trazia para a minha realidade e ia aplicando isso aí com foco no resultado. E a empresa, nesse período, a gente chegou a mais de 4 mil mensalistas, que é o que nós temos hoje, são 10 anos de empresa. Estamos presentes em todos os estados do Brasil, aproximadamente 600 municípios, e com alguns clientes presentes também nos Estados Unidos, México, Irlanda e Dubai, isso no interior de São Paulo. Então vocês notam que o que eu já estava aprendendo lá, eu já estava aplicando isso aí de forma direta e de forma muito prática, em termos de resultado. Só que aí vem um detalhe interessante, que à medida que ia crescendo, ainda mais para quem tem um perfil mais empreendedor, um perfil mais agressivo nesse sentido, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar engessado. Por quê? Porque eu começava a viver então, uma experiência que até então eu não tinha tido, que é você ter a sua empresa crescer, você acabar virando um executivo da empresa. E aí o que acontece? Quando você vira um executivo da empresa muitas vezes, você é reunião, é isso, aquilo, mas é uma forma mais para apagar incêndio. E quando a empresa cresceu muito, e me lembro até hoje, quando a Joyce, minha esposa e sócia, ela falou assim, André, a gente pode inclusive quebrar a empresa daqui a um tempo, porque o faturamento nosso está alto, mas o nosso lucro despencou. E aí vendo isso daí, vendo esse crescimento, pessoas aqui, às vezes eu chegava na empresa, poxa, tinha pessoas novas que eu nem sabia que tinha entrado gente ou saído pessoas, e ela falou, olha, vamos reposicionar a empresa para aquilo que a gente sabe fazer, que é vender em escala, vender em quantidade o nosso produto ou serviço e não mais ter os produtos premium. A gente começou nesse meio período, testar alguns novos produtos, a gente criou filiais, nós abrimos franquias fora, e aí a gente percebeu que alguns tipos de produtos, por mais que tivesse um valor agregado maior, nós não sabíamos trabalhar com esse tipo de produto. E aí vai a questão da humildade de você, às vezes, ir e às vezes voltar. Porque às vezes a gente acha que está comando e sabe tudo. Eu fui percebendo que eu, na verdade, muita coisa eu não sabia. Então, eu falei, bom, se você tem certeza disso, que é importante para a gente reposicionar isso aí, vamos embora, vamos fazer o que você acha. E aí a gente percebeu que esse era o caminho, a gente ia reposicionar a empresa para o que a gente sabia fazer. Foi quando a gente começou a enxugar em termos de colaboradores. Lembra que a gente evoluiu e a gente foi aprendendo como ganhar mais eficiência, utilizando a tecnologia, softwares, para que a gente pudesse realmente adequar a empresa em alguns processos que a gente estava desorganizado. E quando você é desorganizado, às vezes você precisa de mais pessoas e não necessariamente mais eficiência. Então foi bem interessante a gente perceber isso daí antes que houvesse ali uma situação mais complicada. E aí, em determinado momento eu pensei, mas espera aí, a
a empresa que eu tinha era uma empresa de criação de sites ou era uma empresa de negócios. Não necessariamente uma empresa de negócios. Estava trabalhando a questão do meu perfil para negócios. E é interessante por quê? Porque o empresário brasileiro, muitas vezes, ele olha para a questão de você... Ele fica tão ali atolado dentro da empresa, atrás do seu balcão, que ele olha para o produto, serviço, crescimento e tal. Ele não acaba não tendo uma visão mais ampla do macro negócio. Ele ficaria atrás do balcão dele, atrás da mesa dele, da escrivaninha, só olhando ali, ou apagando incêndio, ou até crescendo, mas ele fica muito limitado às vezes. E eu comecei a perceber que quanto mais eu saía, melhor a empresa funcionava. Ou seja, mais resultado a gente estava tendo. À medida que eu saí, como eu disse, eu estava levando a empresa para um lado e as pessoas aqui dentro iam apontando uma outra direção que seria melhor. Só que queria um reajuste que poderia levar um ano ali, mais ou menos, para que a gente pudesse sentir os efeitos desse resultado. Eu resolvi aceitar isso daí. Então eu comecei a olhar mais a questão do macro negócio. Isso aí foi interessante, por quê? Porque eu comecei a criar algumas iniciativas que até então, aqui para o interior, não tinha. De novo, olha os Estados Unidos. Então eu via lá empresas fazendo muito essa questão de marketing diferente. E eu falei assim, puxa vida, por que eu não posso fazer algo diferente também? Eu via empresas de grande tamanho fazendo iniciativas com marketing esportivo, tendo campeonatos, torneios em seu nome. Eu falei, por que não posso ter o meu? Inclusive, eu jogo tênis, jogo mal pra caramba, mas eu gosto de jogar tênis, estou um pouco parado ultimamente, mas eu estava jogando naquela época e tinha uma academia aqui na nossa cidade, e ele falou um dia, André, puxa, queria movimentar alguma coisa, fazer algum tipo de torneio assim, sabe? Vamos uma parceria? Olha, ele tinha lá X alunos, vamos lá anunciar aqui para os alunos, a minha empresa banca os troféus, banca ali o materialzinho e tal, e a gente faz um torneio no final de semana. Despretensiosamente, eu coloquei isso no Facebook. Bom, foram mais de 100 participantes de 17 cidades vindo aqui para o nosso torneio. Era uma sexta, sábado e domingo. E foi legal por quê? Porque trazia dinheiro novo para a cidade. Eram pessoas vindo para cá, como eram de fora, muitas delas, acabavam ficando aqui, dormindo aqui, se alimentando aqui, gastando no comércio da cidade. Então a gente criou um torneio, foram 2 edições que nós fizemos ali no torneio, que foi bem interessante, gerou mídia espontânea, interessante que o perfil das pessoas que estavam ali participando, o tênis, embora seja visto muito para essa questão elitizada, eu não acredito que tem ali diversas classes participando, classes sociais, mas ele é visto como uma questão um pouquinho mais elitizada, e tinha muitos participantes ali que eram pessoas de empresas, empresários, diretores, gerentes, que eram pessoas ali que tinham a caneta de ouro, poder de decisão. Então, o esporte ali que a gente escolheu tênis, ele acabou, de certa forma, nos ajudando nesse sentido de abrir muitas portas em termos de relacionamento e até empresas que até então a gente não acessava. Então, foi interessante ter essa experiência. E outra situação que eu comecei a ver também foi, puxa vida, embora nós somos no digital, a internet crescendo e tudo mais, muitos ainda pensam, mas vale a pena investir, por exemplo, em mídias tradicionais, como a TV? E eu tinha na minha cabeça que eu queria ter a minha empresa na TV. Foi quando a gente olhou aqui para o interior de São Paulo, eu comecei a fechar com a TV Tem uma propaganda. E aí vocês falam, mas então vocês já gastavam muito dinheiro. Gente, vocês sabiam que para anunciar, óbvio que tem, depende do seu produto, serviço, sua atuação. No meu caso, que vendia para empresas, empresários, empreendedores, o meu produto ou serviço, o que eu fiz? Nós olhamos para a Globo, olhamos o horário para pequenas empresas, grandes negócios, para um domingo de manhã, desse tamanho aqui a audiência, mas esse tamanho aqui é totalmente direcionado para o nicho que eu falo. E, gente, naquela época lá, isso aí foi em 2013, mais ou menos, 12, 13, não me recordo exatamente, mas a gente começou a fazer propaganda na Globo, aqui da região de Bauru, depois nós fomos para a região de Jundiaí, lá tinha o Michael, que era o nosso franqueado, então nós fizemos propaganda naquela região também. Não me lembro exatamente, era um pouco mais de investimento, mas, gente, por aproximadamente R$2.000 eu tinha a minha empresa na Globo anunciando. Então, assim, grande coisa, André, grande coisa é que o poder da Globo, ele trazia mais autoridade para a minha empresa. Nós notamos que o tempo de fechamento dos clientes que vinham pela Globo era menor. Então, a gente foi aprendendo muito e eu percebi que a gente estava acessando um mercado que até então a gente não tinha acesso. Então, tudo isso aí também trazendo um pouco da questão americana. E aí chegou um momento que eu já estava praticamente ali fora da empresa,
eu já estava participando de algumas outras iniciativas, eu havia sido convidado para participar de algumas outras empresas aqui no interior de São Paulo, e durante um cafezinho me veio uma ideia, que a ideia inclusive foi mais ou menos o seguinte: André, você que vai com frequência lá para os Estados Unidos, e os Estados Unidos como um todo tem sido tão importante para o crescimento da sua empresa, ou seja, você tem aprendido tanto, aplicou na sua empresa, por que você não leva empresários do Brasil lá para os Estados Unidos, mais especificamente para o Vale do Silício? Eu falei assim, puxa vida, essa onda de empreendedorismo, startup, investimento e tal, eu não sei, às vezes eu vejo um pouco um vazio, aquela coisa do passeio de vento, né? Eu não acho que ser empreendedor, eu acho que não é você ser ter a sua empresa, até porque ter um CNPJ não vai fazer de você um empreendedor. Então essa coisa de vamos ser empreendedor, vamos ter a sua empresa e tal, eu não era bem por aí. E startup, que eu gosto muito de participar de vários movimentos, faço parte da banca de alguns concursos de startups, investimentos, e eu falei assim, puxa vida, realmente, os Estados Unidos, o mindset americano, tem sido muito importante para que eu possa alavancar a empresa, gerar resultado. Como que eu posso ajudar outras empresas? E aí que veio a ideia, então, de criar um programa que era para levar empresários para o Vale do Silício, com o objetivo de conhecer o mindset, por meio de visitas técnicas, conhecer como funcionavam as coisas lá, como eles eram, de certa forma, essa agressividade que eles têm para gerar resultado. E aí foi curioso porque a gente começou com as missões e eu comecei a aprender. A cada vez que eu ia para lá, eu sempre trazia mais informações, mais conteúdo, mais bagagem, e o que eu ia aplicando isso diretamente na empresa ia gerando resultado. E lembra que eu falei? Uma coisa é Google, Facebook, que são gigantes, tem milhões e milhões no banco. No meu caso, eu não tinha isso. Então, no meu caso, eu sempre trazia situações que eu pudesse aplicar de forma dentro da minha realidade, e funcionava. Então, eu comecei a observar mais. Google tem aquele escorregadorzinho, isso, aquilo. Eu falei assim, puxa vida, a minha empresa, eu não vou ter um escorregador. Mas será que eu não posso ter uma mesa de ping-pong, eu não posso ter uma guitarra, não posso ter um bolinho? Gente, isso aí custa o quê? 400, 500, 600 reais. Foi quando a gente começou a fazer isso daí, eu percebi que tinha mais interação. Quando eu criei a empresa que não tinha paredes, as pessoas se tornaram mais próximas. Então, ou seja, o que eles gastavam milhões para poder estudar e entender o quanto isso poderia influenciar em termos de resultado, eu vinha fazendo. A cada vez que eu voltava, porque as fotos que vocês viram agora de pouco, essas fotos já foi tudo durante esse processo. Então, tudo que eu via lá no formato que eles tinham, eu vinha trazendo e aplicando aqui. E é curioso porque eu fui observando, e a cada vez que eu ia, eu observava cada vez mais a questão das pessoas. Porque, na minha opinião, o Vale do Silício, ele não é tecnologia, ele não é inovação. Isso é consequência. O maior valor, o maior ativo que tem aquela região, que, na minha opinião, é uma das mais empreendedoras do mundo, é o quê? É as pessoas. São as pessoas. Eu digo isso daí por quê? Porque se fala que o Brasil é um país empreendedor. Não é, o país ele empreende por necessidade ainda. Por mais que mude, o Sebrae afirma que tem essa mudança um pouco de empreender por oportunidade, não por necessidade, a grande maioria ainda empreende por necessidade. O nosso país hoje, onde aumentou um pouco o desemprego, muitos olham em ter um negócio como uma fonte de renda, mas é como se fosse um autoemprego. Ele tem empresa, tem CNPJ, mas é como se fosse um autoemprego. Então eu percebo que lá no Vale do Silício é a questão dessas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 100 nacionalidades. Ou seja, é gente do mundo inteiro indo para lá. E é curioso o quê? Se entrar na questão histórica do Vale do Silício, desde a época armamentista lá atrás, depois com o surgimento de empresas de hardware, ou seja, o silício vem dos componentes químicos utilizados para essa questão do hardware, a gente percebe que teve todo esse movimento, teve os movimentos dos tribos lá, mas as pessoas que estavam ali vivenciando tudo eram pessoas muito mente aberta. E quando a gente fala do Vale do Silício, por isso que eu acho muito difícil replicar esse ecossistema aqui no Brasil ou em qualquer outro país. Porque eles lá têm essa questão muito única, que são as pessoas de lá. Então, quando as pessoas vêm todas de mente aberta, de peito aberto para aquela região, elas vêm cada um com a sua cultura. Elas trazem uma riqueza, cada um do seu país, para poder ali somar e formar o Vale do Silício. E aí, quando a gente fala então de Vale, aí tem a questão das startups, as empresas em si,
Quando elas juntam toda essa questão das ideias, de riqueza cultural, e aí tem essa questão de empreender, aí, obviamente, todo esse ecossistema ele vai se formando. E aí você vê, por exemplo, muitos confundem a questão de dinheiro ter muito mais em Nova York, por exemplo. Mas não. Até esse gráfico eu tirei, essa pesquisa da PricewaterhouseCoopers, embora seja de 2014, eu considero ela muito ainda recente. Você pode ver, o Vale do Silício, ela está como a região ali que mais absorve a questão de investimento. Então, só o Vale do Silício recebeu mais de 3,5 bilhões de dólares, onde 2,3 são direcionados à questão da área relacionada a software. Então, você vê que realmente o valor de investimento ali é muito alto. Então, você ter uma cultura muito rica, você ter essa questão de formação de ideias transformadas em negócios e ter o dinheiro, e obviamente que por trás você ter também a parte acadêmica muito forte, por exemplo, a Universidade de Stanford fica lá, a Universidade de Berkeley, então você tem essa formação de pessoas ali com muita propriedade, você acaba gerando, obviamente, sucesso. E aí é aquela história, né? De novo, o Vale do Silício não é tecnologia de inovação. São pessoas que transformam problemas em ideias e soluções. E não importa se é da área de saúde, se é da área de educação, se é da área, não importa a área. Eles transformam isso daí em resultado, por meio da tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela é uma plataforma para que todas essas ideias e negócios gerem resultado. É óbvio que lá tem tecnologia de ponta, inovação e tudo mais. Porém, você acaba pegando tudo isso daí e transformando, mas não necessariamente somente para quem é um nerd ou só para quem é realmente aquele viciado em tecnologia. E aí, quando a gente fala da questão de empreendedorismo também, aqui são os pontos que mais me chamam a atenção quando a gente fala de empreendedorismo no Vale, a questão do comportamento. Né? Eles são muito propensos ali à questão de assumir riscos. Uma coisa é ser louco. Eu estou falando para você começar um negócio, ser louco de querer simplesmente transformar ou fazer a coisa ser revolucionária. Isso aí eu aprendi que, à medida que eu ia consumindo esse conteúdo, ia consumindo essas vivências lá, eu chegava aqui que nem doido. Lembra que eu falei, eu tenho esse perfil empreendedor. Mas o que acontece? Não adianta você simplesmente ter um perfil se você não tiver essa bagagem de transformar tudo que está acontecendo em resultado. Senão você pode quebrar a empresa. Poderia ter acontecido comigo. Então, quando a gente fala de assumir risco, são riscos calculados, mas eles assumem a questão de um risco maior. E aí você tem um empreendedor que compreende a questão de assumir riscos, você tem do outro lado um investidor que realmente aceita assumir esse risco colocando dinheiro, e aí você olha tudo isso daí de uma forma que quanto tempo vai levar para gerar o resultado? Diferente do Brasil, que muitos investidores, por exemplo, não é nem investidor às vezes, falta um conhecimento para o investidor brasileiro, que é você simplesmente colocar o dinheiro, não um empréstimo. Né? Então o investidor do Brasil acha que vai colocar o dinheiro hoje, que nem CDB, sei lá o quê, e em 1, 2, 3 meses vai tirar esse dinheiro de volta. E não é bem por aí. Então o que acontece? Lá, a curto prazo, lá são 5 anos, é considerado 5 anos. Aqui, curto prazo no Brasil são 2, 3, 6 meses. Então, essa questão de assumir risco, entender que é um negócio que vai precisar de dinheiro, muito dinheiro, para poder realmente gerar um resultado. Então, tanto as partes do empreendedor quanto do investidor, eles entendem que realmente não tem como gerar grandes resultados para poder fazer a coisa acontecer. E desde day one, desde o primeiro dia do negócio, o empreendedor lá, ele já pensa global. Bom, no meu caso, mesmo com o cartão de visita, de certa forma, quando eu li o Aprendiz versão americana, note que eu coloquei lá telefone de São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo não estando sediado lá, eu estava aqui no interior, mas eu já tinha aquela questão de ser um pouco maior. Bom, lá eles já nascem globais. Então, uma que já favorece a questão de lá ter a língua inglesa, ou seja, você já tem no mundo inteiro a língua inglesa, você já acessa vários países. E outros pontos que eles fazem é que eles já também, muitas vezes, ou na maioria das vezes pelo menos, eles já têm a questão da língua espanhola também. Então,
Então, você tendo essas duas línguas, você já atinge praticamente ali a grande parte dos países do mundo. Então, eles já nascem desde o Day One pensando e agindo globais. Lembrando que não adianta querer ficar fazendo um site com isso e aquilo, se você realmente, mas eu fiz porque eu quero ser global. Tudo bem, mas qualquer atitude tem que fazer. E ali, também na questão de compartilhar ideias. Né? Isso aí eu trago muito paralelo, que eu fui crescendo porque eu compartilhava tudo que eu estava fazendo. Uma coisa é a caixa preta do seu negócio, ou seja, a informação, o segredo industrial do seu negócio, é óbvio que você não vai compartilhar. Mas se você realmente não entender que, trocando ideias e informações, inclusive com concorrentes, você não vai conseguir, às vezes, ir muito além. Então, toda vez que eu ia para lá, voltava, uma das atitudes que eu tive foi procurar uma entidade de classe, no meu caso era a ABRAD, né, a Associação Brasileira de Agentes Digitais, ou seja, eram empresas do mesmo setor que atuava, e eu participava como associado, depois acabei tendo a oportunidade de ser vice-presidente, depois presidente, aqui no interior de São Paulo, e eu ia lá trocar ideia e eu aprendia muito dos erros que outras empresas tiveram no passado, eu aprendi a não fazer, então eu economizava tempo e dinheiro. E o brasileiro fica, mas se eu trocar ideia, compartilhar, vou roubar minha ideia. Gente, ideia não tem valor algum. Uma mesma ideia executada por duas pessoas diferentes, os resultados serão diferentes. Não estou falando que uma vai ter ou não resultado, os resultados serão diferentes. Então, essa questão de compartilhar, você vai ver vários pontos cegos que às vezes você não teria se você não compartilhasse ideias e experiências. Então, realmente, o Vale do Silício, ele me trouxe isso daí, muito essa questão de compartilhar, de realmente poder trocar ideias e experiências para crescer. E lá, a questão de metas e objetivos é muito bem definido. O brasileiro, às vezes, tem uma ideia, monta a empresa, como eu disse, muitas vezes tem necessidade, aí ele sai a campo para vender o produto e tal. E lá eles têm tão claro essa questão das metas e objetivos que eles querem, que eles sabem onde eles querem chegar. Eles não querem chegar para pagar conta no final do mês, eles não querem ter uma empresa que simplesmente garanta uma subsistência para eles. Eles querem a empresa gerando e produzindo riqueza. Eles não querem ganhar dinheiro, eles querem produzir riqueza para que realmente o negócio possa crescer. Então eles deixam isso aí muito claro, não é planejar, pôr numa parede. É você realmente fazer a coisa muito clara onde você quer chegar daqui 3, 4, 5, 10 anos. E aí é interessante porque, para quem não está muito familiarizado com a questão de startups, empresas nessa linha, lá eles têm a questão do pitch, né, que é chamado pitch elevator, que é você ter um discurso, ter ali uma apresentação da sua empresa muito clara e objetiva em um espaço de tempo muito pequeno. Até chama-se pitch elevator, que é uma apresentação de elevador, ou seja, eles fazem uma alusão de você estar no último andar de um prédio até o primeiro, encontra um super contato nesse elevador, e você tem somente esse tempo para poder ali apresentar a sua ideia. Então, se você não chamar a atenção de alguém em 30 segundos, você não tem resultado. E é muito comum você participar de atividades lá no Vale do Silício, onde você é abordado para falar a respeito da sua empresa. Até pergunta, né? What's your story? Qual a sua história? Você tem 30 segundos aí, não vai ter contado certinho, mas pode até acontecer de você tá fazendo sua apresentação, e brasileiro tem essa coisa de dar uma enroladinha. Gente, eles são tão diretos e retos lá, que eles te interrompem, muito obrigado, tchau e benção. Então, lá eles não querem perder tempo, então eles têm o discurso deles, a apresentação muito clara. E o ponto que eu vejo, como eu disse, eles querem produzir riquezas com seus negócios, mas de uma forma que eles têm uma atenção muito grande a causas sociais. E o brasileiro muitas vezes quer montar empresa, ter carro milionário e tal, mas lá eles olham muito para essa questão de causas sociais, como que eles podem ajudar, seja como atividade principal do negócio deles, ou por meio de alguma forma, eles possam impactar pessoas e também poder trazer um crescimento ou até solucionar um problema em relação a causas sociais. Então, eles têm isso daí muito claro. E eu não estou falando, muitas vezes, do que acontece de marketing social, de você querer ter uma ação social ali somente. É realmente olhar em como eles podem ajudar empresas em questões sociais. E ali, aí, seja o empreendedor, o funcionário, o colaborador que está naquela região,
eles têm muito a questão do compromisso com a pontualidade. Tanto com a pontualidade, ou seja, desde agendamento de uma reunião, um meeting, alguma coisa, ou até mesmo com a entrega do que você combinou com eles, combinou que vai ser numa data X, ter essa pontualidade e mais. Eles têm muito essa questão de entrega por resultado. Então, assim, o brasileiro muitas vezes a gente olha a questão de, não, beleza, dá um jeitinho e tal, vai, fala que sim, depois entrega. E não é bem por aí. Lá eles têm muito essa questão de se combinou algo, entregue, se possível, mais do que você combinou. Isso é um pouco bem normal lá você ter esse tipo de comprometimento com a entrega. Então não tem essa de jeitinho, não tem essa de um enrolation aqui e ali. Eles são muito focados com essa questão de entrega do que foi o combinado. E o foco total lá sempre é resultado. Então se você acha que, mas aqui eu vou fazer, se der deu, se não der não deu. Não. O foco é em resultado. Como que você pode traduzir tudo que você está fazendo em resultado? Seja resultado de grande eficiência com o objetivo final de gerar riqueza, ou seja, simplesmente com foco em resultado de solucionar algo mais rápido. Então, é curioso porque lá você tem um grau de eficiência muito alto. Você já deve ter visto matérias na revista Veja, Exame, entre outros, que fala a respeito do americano, de quem está lá fora, ter uma eficiência muito maior em relação aqui aos brasileiros. Né? Então, realmente eles olham muito isso daí. Outro ponto que, lembra da história que eu falei, que eu quebrei uma empresa, montei outra, é a questão do comportamento deles em relação ao não sucesso e aos fracassos, né, entre aspas. Me lembro bem que quando eu quebrei a minha empresa lá atrás, muitas vezes as pessoas olham para você e falam, olha, você não tem jeito para isso, vai prestar um concurso público, sempre olham dessa forma. Né? E lá fora não. Lá fora eles dão inclusive valor. Inclusive, muitos fundos de investimento, investidores, inclusive, só vão colocar dinheiro no seu negócio, no seu projeto, se você já quebrou uma vez na vida, se você já teve algum tipo de fracasso nesse sentido. Porque eles entendem que se você teve uma situação adversa e soube contornar isso e está lutando para poder ir além, o que acontece? Isso aí é um fator a mais de que você tem garra em estar buscando e não vai desistir do que você quer. Então, realmente ali, eu vejo que isso aí me ensinou muito, porque por mais que eu tivesse quebrado lá atrás uma vez, mas nesses 10 anos que eu tenho empresa, vários foram os projetos que não deram certo. Alguns eu coloquei até bastante dinheiro e acabou não dando certo. Outros eu coloquei muito tempo meu e acabou não dando certo. Mas o ponto é, você não olhar isso aí e falar, puxa vida, ó dia, perdi, vou me revoltar. Uma que eu entendo que todos os problemas da sua vida são de sua responsabilidade. Não tem essa de problema do governo, não é problema da economia, não é problema disso e daquilo. Se a coisa não está funcionando, não está funcionando bem, a culpa muitas vezes é sua. Então eu entendo que não deu certo, vamos tentar de uma maneira diferente. Vamos fazer a coisa acontecer de uma forma diferente. E também, concluindo aqui, a questão de comportamento deles é quanto ao desapego do negócio, ao negócio. Ou seja, eles têm as empresas, eles têm o próprio negócio lá, mas não é que um brasileiro que muitas vezes cria uma empresa como um filho. Aquela coisa, minha empresa, e deixa ela de forma ali que eu mando, eu faço, só faz do meu jeito. Lembra que eu falei da minha empresa? Que em determinados momentos eu senti que eu tinha que sair da empresa para poder ter uma visão mais ampla sobre o macro negócio? O que eu fiz foi mais ou menos o seguinte, eu entendi que a empresa não era minha. Empresas passam, pessoas ficam. Então o que eu entendi? Que eu não poderia ser egoísta de falar, a empresa é minha, eu faço do meu jeito, quando eu quero, da forma que eu quero. Até porque eu fui vendo que eu tinha muito mais pessoas internamente, muito mais inteligentes do que eu, que estavam fazendo a coisa crescer de uma forma melhor. Pessoal, esse ano, eu tenho 2 novos sócios da empresa, até porque eu já estava envolvido com outros projetos, um deles está tomando um pouco mais de tempo também, e esses 2 sócios, quando entraram na empresa com muito sangue nos olhos, eles eram franqueados no ano passado, tinham um bom resultado, já fazia 2, 3 anos, e aí, quando eles entraram, eu falei assim, puxa vida, o Brasil está nesse momento conturbado, como vai ser, né? E já no primeiro mês, que foi em janeiro desse ano, eles aumentaram a meta. Durante esse ano, de todos os meses, somente 2 meses não se bateu a meta. Só que eles aumentaram mais 2 vezes a meta esse ano. Ou seja, se a gente tivesse a primeira meta lá atrás, teria sido mais fácil bater essa meta. Então, ou seja, os desafios que a gente vai tendo na nossa vida, a gente pode ir aumentando os obstáculos, tentando
ultrapassá-los, não ficando ali refém de uma certa situação ou de uma certa estabilidade. Até porque nunca vai existir uma estabilidade plena, ou seja, durante toda a vida. A economia é feita de ciclos, as empresas também têm os seus ciclos bons e não tão bons. Então, esse desapego ao negócio ele vai te permitir ir um pouco além. E aí, quando eu comecei, então, a entender todo esse mecanismo, ou seja, em 2013, que eu saí completamente, 12 para 13, que eu saí praticamente completamente da empresa, comecei a investir tempo e às vezes dinheiro em alguns outros projetos, mas eu estava indo para o Vale do Silício com uma frequência, eu comecei a entender um pouco o seguinte, que para você, muitas vezes quando a gente fala de ir para fora do Brasil, o entendimento de muitos é, mas poxa, o Brasil é um mercado gigante, ok? O Brasil é um mercado grande, se você considerar mais de 200 milhões de habitantes. Porém, no mundo, eu não tenho essa informação atualizada, mas são 7, 8 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, às vezes, você começar a entender que, sim, existe espaço lá fora, mas não necessariamente eu tenho que me deslocar com estrutura, com pessoas, abrir uma base fora do Brasil. Então, tem várias formas de você aproveitar melhor as oportunidades fora do Brasil. Bom, quando eu estou falando dos Estados Unidos, eu comecei a entender que, primeiro, tem várias as formas de você utilizar o mercado americano, ou no caso do Vale do Silício, como uma forma de gerar mais riqueza ou novas receitas aqui para o seu negócio no Brasil. Por exemplo, no meu caso, formação de joint ventures. Eu comecei a perceber que, bom, a minha empresa principal não tinha perfil para ter uma base operacional lá, embora tivesse até motivos. Mas pelo fato de eu ter um volume grande de clientes, algumas startups de lá, algumas empresas de lá, que não são grandes, não são globais, mas que estão no crescimento e que tinham interesse em entrar no Brasil, eles poderiam, por exemplo, validar alguns produtos e serviços antes de vir mais agressivamente para cá, fazendo parcerias, por exemplo, com a minha empresa. Afinal, eu tenho 4 mil clientes, estão em 27 estados do Brasil, ou seja, tem uma aderência, teria uma atração para eles entenderem alguns resultados. Ou seja, mas André, eu não tenho 4 mil, eu tenho somente 50, eu tenho 100, 200 clientes. Não importa, por quê? Porque muitas vezes o que é pouco para você é o ideal para que eles possam validar alguma situação. E obviamente o resultado disso, dentro dessa negociação, pode vir uma receita nova para você. Considere o teu caso, não importa se é saúde, educação, logística. Considere situações que você tem às vezes um conhecimento e know-how sobre o teu negócio aqui no Brasil, mas dentro disso você poderia ter ramificações de negócios utilizando tecnologias ou até mesmo inovação deles lá no Vale do Silício. Então você pode agregar situações nesse sentido. Um exemplo disso. Uma das empresas que participaram das missões, eles desenvolveram uma tecnologia de drones, onde tinha um aplicativo que aqui no Brasil eles prestavam serviços para algumas empresas grandes, como o Vale do Rio Doce e tudo mais, e que tinham lá o deslocamento de grandes rochas, né? Então eles precisavam de uma tecnologia de hardware, de situação de drones que pudessem sobreviar esses grandes rocheiros que eles tinham que transpor, levar de uma situação para outra e que calculasse peso, medida, altura, a propriedade da rocha para poder desenvolver isso daí. A tecnologia eles já tinham até aqui em quanto a software, mas lá eles conheceram empresas que, de certa forma, agregavam ao que eles já tinham aqui. Ou seja, eles não saíram do foco principal da empresa, mas ao mesmo tempo puderam agregar uma nova tecnologia. Ou seja, para eles fizeram sentido aqui no Brasil. Sem contar que, para brasileiro, você ter aqui em empresa do Brasil e ter alguma relação com a empresa americana, de certa forma, acaba trazendo uma autoridade. E aí já entra o próximo tópico, que é encontrar novos fornecedores. Então você acaba em atividades visitando, no caso dos Estados Unidos, você pode ter acesso a novos fornecedores, seja para conseguir valores melhores, condições melhores, ou até mesmo por meio de fornecedores com novas tecnologias que você até então não tinha, que entra na questão da formação de joint ventures. E obviamente que estar próximo às novas tecnologias, ou seja, você vai estar próximo à inovação. Às vezes, por mais que a internet ela traga a informação em tempo real, muitas coisas que acontecem lá tem um delay muito grande para chegar no Brasil e ter a aplicação aqui no Brasil. Então, à medida que você participa de uma atividade lá fora, você consegue observar tendências, situações que eventualmente pudessem ter tração aqui no Brasil.
E quando você tem informação, informação vale dinheiro. Você consegue se antever, você consegue, não prever, né? Porque eu acho que ninguém tem esse dom assim, nesse sentido, mas você consegue realmente tomar algumas decisões com mais propriedade, embasada em informações que você já teve lá fora. E obviamente que, se você conseguir, dentro dessas situações que eu citei, gerar receitas em dólares, hoje o Brasil, embora no passado esteve um valor menor, hoje um pouco maior, a gente tem essa definição, mas imagine você poder, então, ter uma geração de receita em dólares. Isso é interessante, por quê? Porque, especialmente em momentos conturbados, você vai estar acessando uma nova receita que pode agregar muito, realmente, ali a questão da sua receita. E, por fim, benchmarking. Você poder ir lá fora, estudar, conhecer outras empresas que atuam no mesmo setor, no mesmo segmento que você, com certeza você consegue identificar problemas que eles tiveram. Imagina você estar lá no Vale do Silício, por exemplo, vendo empresas que atuam no seu setor, ou que estão entrando agressivamente no seu setor, e dessa forma você consegue ver, peraí, eles estão errando nisso, estão acertando naquilo, o que eu posso pegar aqui, eles já estão validando, levar isso aí para o meu negócio, e dessa forma eu também economizar tempo e dinheiro para poder realmente ali conseguir evoluir ou gerar novas receitas. Então, esses são alguns dos pontos que eu tenho observado e que eu tenho feito para gerar ali novas oportunidades aqui no Brasil, as empresas que atuam. Lembrando que hoje tem a parte do GP8, tem a Magia dos Negócios, tem a BW Participações. Então, eu trouxe muito disso aí. Cada situação ali, eu utilizei uma forma específica aqui nas minhas empresas. Perfeito? Bom, pessoal, é a questão do tempo ali que a gente tem uma hora ali só, né? Então, dentro desse tempo, tentei compilar tudo e passando que realmente é possível, mesmo sendo pequeno, médio, não importa, ter ali o seu negócio e utilizar todos esses recursos em termos de informação e conteúdo lá fora, de forma prática aqui e realmente gerar resultado, né? Então, acho que isso que fica mais importante, ou seja, o Vale do Silício deve ser visto não necessariamente como uma forma de, poxa, grandes empresas estrelinhas, até porque o Vale do Silício ele não é a Disneylândia. Então, realmente, lá são negócios e realmente acontece muita coisa lá. E isso aí, acho que dentro do que eu fui vivenciando e aplicando na minha empresa aqui no Brasil, foi gerando um certo resultado. Perfeito, pessoal? Bom, eu vou deixar alguns minutos para perguntas aqui. Aqui, não sei se dúvida a respeito do Vale, alguma situação que deu certo, que não deu. Estou à disposição aqui, a gente tem alguns minutinhos para estar aqui respondendo. Então, estou à disposição. Acho que tem aí o campo para vocês fazerem a pergunta, fiquem à vontade. Tem os meus contatos aqui também, seja no LinkedIn, ou até mesmo aqui no Facebook, só entrar, me adicionar e estou à disposição lá também. Tá joia? Então fique à vontade aqui para fazer perguntas, dúvidas, estou à disposição. Acho que tem uma pergunta ali, mas aqui não está aparecendo para mim, pelo menos, né? Até aqui, ó, eu não cheguei isso na verdade, Denilson, não sei se ele está presente, um sistema para negócio local, hospedado no servidor local, vende? É uma pergunta muito aberta, né? Um sistema para negócio, depende de negócio. Eu, sinceramente, a servidor local eu desconsidero totalmente. Hoje eu trabalho com vários servidores, com cloud e tudo mais, uma delas é a Local Web. A gente tem só, acho que só na Local Web são mais de 2.000 clientes. Então, eu evito porque você vai ter que ter uma infra, você vai ter que ter toda a parte de manutenção. Eu, sinceramente, o que eu puder terceirizar em termos de dor de cabeça, eu vou terceirizar, mesmo sabendo que a solução não será perfeita. Lady Murphy, se alguma coisa tem chance de dar errado, vai dar. Não sei se o pessoal quer fazer uma pergunta, estou à disposição aqui. Mais alguns minutinhos. Bom, pessoal, acho que não veio aqui, pelo menos não está aparecendo para mim a pergunta, então eu vou estar concluindo, tá joia? Então, quem quiser me adicionar nas redes sociais, eu estou à disposição. Se eventualmente quiser fazer alguma pergunta por lá também,
fiquem à vontade, tá joia? Bom, por enquanto é só. Agradeço a todos, agradeço a Local Web ali, essa oportunidade, perfeito. E, bom, para quem está aqui ainda, inclusive tem recebi a Local Web aqui hoje, e é de primeira mão, tá? Eles vão estar fazendo aqui o primeiro evento presencial de empreendedorismo. Vai ser no dia 20 de outubro. As inscrições são super limitadas, é gratuito, tá, pessoal? E eles pediram para passar, para divulgar. Como as vagas são limitadas, são somente 60 vagas, e vai ter lá palestra da Endeavor, o Geraldo Rufino vai estar participando, o Jorge Kowalski, fundador da Startup Lucro, ou seja, muita gente ali já conhece o Geraldo Rufino, já tive a oportunidade de fazer algumas atividades com ele também, então você é um cara sensacional, os demais também, e são somente 60 vagas, então para quem está aqui ainda, eu acho que o pessoal do Local Web depois pode estar mandando ali a forma de se inscrever, e realmente vale a pena porque são somente 60 vagas, dia 20 do 10 vai ser um evento presencial e gratuito promovido pela Local Web. Então, imagino que o pessoal da equipe da Local Web depois mande mais informações a respeito de poder se inscrever. Tá joia, pessoal? Obrigado a todos ali e sucesso para vocês aí na sua vida profissional. Tá joia? Abraço e até mais.